Olá, professora Leidiane, boa tarde a todos e a todas que estão aqui nos assistindo. É com um prazer indescritível que eu recebo a professora Leidiane e agradeço o convite, né, por ela ter aceito o nosso convite e conversar um pouco com a gente hoje sobre um assunto bem pertinente, né, a nossa contemporaneidade, que seria sobre a sociedade da transparência. E a professora Leidiane é professora doutora em Linguística pela Universidade Federal do Ceará, professora da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Brasileira, minha colega, minha amiga. Obrigada, professora. A palavra está com você. Boa tarde. Me ouve bem, Kaline? Sim. Ótimo. Então, boa tarde, Kaline, a quem estiver assistindo. Agradeço muito pelo convite, agradeço pela confiança. Ai, gente, era para eu estar projetando na tela, mas já o projeto. Pela confiança de me pedir uma missão, né? Porque falar sobre esse conceito, né, de sociedade da transparência é uma missão. É um livro interessantíssimo, mas tão interessante quanto complexo, né? É um grande empreendimento intelectual e que fala muito sobre coisas que nos tocam na atualidade. Sim. Né? Então, estou bastante feliz, né? Bastante feliz por poder dividir essa minha primeira leitura com vocês do Complique. É uma primeira leitura também, porque eu pesquiso web, né? Tenho pesquisado algoritmo, tenho falado, né? Ultimamente as pesquisas têm versado sobre fake news, então tratar de sociedade da transparência é muito relevante, né, nesse contexto. E tratar da sociedade da transparência no contexto de uma pandemia, então, mais relevante ainda, né? Eu vou projetar aqui os slides, mas, na verdade, eu tenho feito slides para ilustrar, né? Eu tenho gostado de falar mais livremente, né? Mas que está aí o conteúdo que a gente vai trabalhar hoje, né? Então, é o que é essa sociedade da transparência e como a pandemia influencia, né? É bom a gente começar, né? Eu queria começar falando um pouco sobre o livro em si, sobre o livro, sobre quem é esse autor, né? Que embora ele esteja já muito célebre, ele tem sido muito comentado, muito incensado, mas eu acho que no Brasil a leitura dele ainda está começando a se disseminar, né? Sim. Então, o Byung-Chul Han, ele é um filósofo coreano, sul-coreano, né? Tudo que está acontecendo de interessante no mundo tem vindo da Coreia do Sul atualmente, tá? Parasita que o diga. Sim. Né? Então, ele é um filósofo que propõe reflexões muito contemporâneas sobre tecnologia e mundo do trabalho. Né? São esses, basicamente, os temas aos quais ele se dedica. Então, ele faz uma crítica ao sistema neoliberal, ao capitalismo, a partir dessas categorias, da tecnologia e do trabalho. Né? E a sociedade da transparência, ela vem na confluência desse pensamento que ele já vem construindo, porque ele tem a sociedade do cansaço, né? São vários textos. A sociedade do cansaço, tem o enxame, que ele vai falar da hiperconectividade, enfim, a voz São todos conectados, né? Assim, os temas deles são todos imbricados, porque eles versam sempre sobre essa coisa da sociedade, da exaustão. E eu achei pertinente demais, eu queria só dizer que, assim, quando eu vi esse tema, na verdade, a gente já tinha até conversado sobre ele há algum tempo, né? Porque você é uma estudiosa sobre web, e eu falei, gente, é super né, contemporâneo e atual e necessário essa discussão. E a professora Leidiane é um grande, né, um diamante para nos ajudar aqui a fazer essa discussão. Então é isso, o Byung vai trazer esses temas aí super complexos que tocam a todos nós. Todos nós nos sentimos contempladas no texto dele, né, Leide? De fato, de uma maneira ou de outra, ele nos contempla. É impressionante. Né? Então, aqui, cadê? Onde estão os meus slides? Estão aqui. Vou mostrar rapidamente, então,
sumário do livro, né, que eu acho muito curioso. Não, essa é a capa do livro, eu não li o livro, eu li na versão Kindle, né, e o Kindle, eu vou até tocar nisso depois, né, na minha fala, o Kindle, ele prevê 1 hora e 10 minutos de leitura para esse livro. É um livro pequeno, é um livro de bolso, né? A versão física tem 120 páginas e é um livrinho pequenininho, magrinho, assim, e o Kindle prevê 1 hora e 10 minutos, né? Mas eu tenho esse que é da mesma coleção, ó. Eu tenho esse que é da mesma coleção, esse que é Topologia da Violência, só para vocês terem uma noção do tamanhozinho do livro, né? Pronto, não é ele o mesmo é bem título, mas é isso aqui. Ele é bem pequenininho, você se ilude, ele é pequenininho, graciosinho, você acha que vai ler ali numa sentada de 1 hora, né? O Kindle diz que 1 hora e 10 minutos você lê, no primeiro capítulo você já tá, meu Deus, né? Meu Deus, como é que eu faço com isso daqui? Né? Então, a minha fala hoje aqui, a nossa conversa, né, vai ser nessa tentativa de tocar nos temas mais gerais e temas que mais me chamam a atenção em relação à pandemia. Né, em relação à pandemia, eu acho que é pertinente a gente fazer esse comentário tão atual. Né? Sim. Então, a capa do livro, para quem não conhece, e eis o sumário do livro. Isso é o sumário do livro, gente. Dividida em 9 partes, né? Sociedade positiva, da exposição, da evidência pornográfica, da aceleração, da intimidade da informação, do desencobrimento e do controle. Percebam que não tem uma introdução, não tem um prefácio, não tem considerações finais, não tem conclusão, já começa a exposição pesada, né? Então, é também uma forma de pensamento que vem de outra cultura, né? A gente também se expõe a um pensamento que é forjado em outra cultura, em outros valores, né? Para quem não quiser começar direto com esse texto, quiser ler alguma coisa do Chul Han, ele tem um texto muito bom no Eu País, sobre a pandemia, né? Eu estou até com a aba aberta aqui, depois eu posso compartilhar com vocês, né? É um texto chamado O Coronavírus de Hoje e o Mundo de Amanhã, segundo o filósofo Byung-Chul Han, né? E vai falar por que os países asiáticos eles lidaram tão bem com a pandemia, enquanto os países ocidentais, digamos assim, demoraram tanto, né, para se situar e para tomar providências e conter minimamente, né? Então, eu posso depois projetar o link para vocês. É um texto do jornal, para o El País, mas é interessantíssimo e que já nos dá um pouco do gosto da filosofia dele, né? Então, esse é o sumário do Sociedade da Transparência. Eu acho isso impressionante, né? É muito diferente do que a gente está acostumado a lidar com escrita acadêmica e escrita científica. Sim. Né? E aí, vamos lá, alguns pontos que eu destaquei e que agora a gente vai conversar livremente, né? Então, o que é a transparência? Né? Além de ser essa palavra que está tão em voga, mas vamos para o começo. Transparência é essa qualidade do que se pode ver através de, é evidente, se deixa transparecer. Transparente é a lente dos nossos óculos, né? Você consegue ver o que está do outro lado sem nenhuma interrupção. Isso é transparência. E fazendo a conversão metafórica, né, Kaline? Para o conceito de transparência que é tão em voga hoje, né? O que é transparência? A gente escuta muito falar sobre isso, né? Muito falar sobre isso. A gente escuta que a administração pública ela precisa seguir o princípio da transparência, porque se a administração for transparente, ela não vai ser corrupta, ela não vai esconder coisas, ela não vai, enfim, né? Não vai superfaturar obras e esconder valores. Então, a gente escuta muito isso. Mas a gente precisa ser transparente nas nossas relações pessoais. Quem nunca disse isso e quem nunca ouviu? Né? Isso. É vendido como um valor positivo, né? A transparência é um valor positivo. Tem esse... Exato, é uma qualidade moral, né? Ser transparente é um valor moral que acaba se consolidando, que é o que o Chul Han vai dizer, né? Que essa palavra que é vinculada a essa liberdade da informação que circula, que é vinculada a esse combate à corrupção, ela vai acabar criando uma mudança de paradigma mesmo, né? Tudo a gente vai querer que seja transparente.
Tá? Tudo precisa ser transparente, desde os governos aos nossos relacionamentos. Tá? Então, ele vai falar disso, que representa essa mudança de paradigma e que é evocado enfaticamente, constantemente. A gente está o tempo inteiro querendo transformar ao ponto de que o tema se totalizou. Tá? O tema se totalizou. Nós estamos o tempo inteiro em busca dessa transparência, não só no âmbito da política e da sociedade, mas no âmbito também das nossas relações interpessoais. Tá? E aí, é que ele começa, quando ele começa a fazer essa exposição, então, o primeiro capítulo, ele vai chamar de uma sociedade positiva, na verdade, não é? Porque a introdução que o Han faz ao tema da transparência, passa por essa oposição entre o que seria positivo e negativo, né? E é uma oposição que subverte muito o que a gente entende por positivo e negativo. Né? Positivo a gente acha que é uma coisa boa, o negativo é algo a ser evitado, é ruim, né? Tem relação com isso também, é muito arguta a argumentação dele, né? É o que ele vai dizer? Que essa sociedade transparente, ela desconstrói essa negatividade cada vez mais em prol de uma positividade, né? Ela faz essa desconstrução para que a nossa sociedade se converta em uma sociedade positiva, né? Mas e é preciso, então, eliminar toda a negatividade. Mas, para ele, qual é a repercussão disso? Quando a gente elimina a negatividade, a gente torna as coisas rasas e planas. E aí é o primeiro choque. Como assim? Se torna raso e plano. Pornográficas, né? Não é? Como assim se torna raso e plano? Por que a negatividade, então, ela confere essa profundidade e eliminá-la tornaria tudo raso e plano? Então, ele começa, né? O que é uma ação positiva, uma operação positiva? O inglês até tem a expressão, não é, Kaline? I'm positive about something, né? Que a gente não traduz literalmente em português, a gente não fala em português, eu sou positivo sobre isso, a gente não fala, mas é como se eu dissesse, eu estou certo de que isso e aquilo. Exatamente. Então, o processo positivo é um processo que ele ocorre sem interrupções, ele ocorre sem solavancos, sem sobressaltos, né? Mas até aí, Leidiane, qual é o problema? Não está tudo bem? Não está tudo bem? As coisas não têm que funcionar sem sobressaltos, né? Elas não têm que funcionar, elas não têm que ser operativas. Vamos pensar no nosso contexto de pandemia, né? Estamos todos hoje 17 de junho, completando 3 meses de isolamento, gente. Pelo menos nós da Unilab, né? O isolamento foi decretado no dia 17 de março. Então, estamos há 3 meses em isolamento e isso significa muita coisa. Significa que não estamos tendo aula, os alunos que iriam se formar não vão se formar agora, os créditos não estão se completando, as aulas não estão acontecendo, as pesquisas, algumas estão interrompidas, outras não. Enfim, está tudo funcionando de um jeito estranho, né? Nós estamos fazendo capacitações para aprender a dar aula online, né? E tudo isso representa uma negatividade, porque faz com que o processo do aprendizado, o processo da aula, o processo do funcionamento da universidade não aconteça de modo positivo, não aconteça de modo operativo, né? Então, para ilustrar, então a gente está vivendo um momento de negatividade, mas é interessante que o Churran vai dizer que, apesar disso, a despeito dessa negatividade, nós não devemos negar a negatividade, nós não devemos fugir da negatividade, né? Mas vou já detalhar um pouco mais isso por quê? Porque ele vai aprofundando, são camadas, é uma cebola esse texto, né? Então, o que é que ele vai dizer? Quanto mais positivos são os processos, né, mais rasos, mais planos, mais evidentes, mais imediatos ao nosso olhar, as coisas se tornam. Né? E isso, qual é a repercussão disso? A primeira que ele vai apontar, que isso destitui a singularidade das coisas. Né? Quando você torna tudo muito evidente para o olhar, quando algo precisa ser muito explícito, você aplana tudo, torna tudo da mesma altura, com a mesma densidade, com o mesmo tamanho, e você
destrói as singularidades. Então, é a primeira há uma previsibilidade, né? Há uma previsibilidade diante exato, é previsível. O processo positivo, ele é previsível porque ele vai sempre funcionar daquele modo. Ele vai sempre funcionar daquele modo e obter aqueles resultados. Não é à toa que o positivismo, a ciência positiva, recebeu esse nome, é a ciência empírica. É a ciência que vai criar métodos que podem ser replicados e nessa replicação os resultados eles vão ser garantidos, explícitos, claros, né? Não é à toa que o positivismo surge como uma oposição à metafísica, à filosofia, à teorização de maneira geral, né? Não é à toa que se chama positivismo. Então, deposto da singularidade, então tudo é comprável, né? Ele desemboca sempre numa crítica ao neoliberalismo, né? Que o dinheiro torna tudo igual, torna tudo sem singularidade, e que tudo pode ser comprado e que tudo vira igual, né? Aí ele vai dizer que é um abismo infernal do igual, essa sociedade positiva, porque tudo fica meio ali parecido umas coisas com as outras, né? E aí é que ele vai dizer que não é correto a gente relacionar a transparência apenas com a luta contra a corrupção, né? Outro tema tão em voga no nosso Brasil, né? De repente, todo mundo quer lutar contra a corrupção tornou-se o maior dos nossos problemas, então precisa ser transparente, né? Vou já pegar aqui uma notícia atual do governo. Então, relacionar a transparência só com corrupção, só com liberdade de informação, é só uma parte, né? É só uma parte. A coação para que tudo seja transparente, ela é sistêmica, ela se espraia a todas as dimensões da vida, né? E vai modificando tudo, a ponto de se tornar, como ele mesmo disse no começo, né, logo nas primeiras páginas, um paradigma, né? Então, a gente precisa desconstruir a negatividade. A gente precisa, como? Operacionalizar o sistema, tornar a operação positiva, desconstruir a negatividade, fazer com que tudo funcione e que a reação em cadeia, ela tenha os seus resultados previsíveis, os seus resultados previstos e que nada nos surpreenda, porque surpresa é negatividade. Sim. Surpresa é uma perturbação. Surpresa é uma perturbação. E o sistema positivo, ele não pode ter perturbação alguma, né? Então, a pandemia, gente, ela não traz só negatividade, ela traz opacidades com as quais a gente não consegue, a gente não sabe lidar. Porque é um evento histórico completamente distinto de qualquer coisa que a gente já possa ter vivido. Ninguém da nossa geração, ou mesmo de gerações anteriores, viveu nada parecido com isso. Ah, professora, mas a gripe espanhola, né? Mas a gripe espanhola aconteceu num contexto muito específico, nas suas condições de produção específicas. Hoje é outra coisa. A gente vive numa sociedade hiperconectada, né? Que essa perturbação da pandemia, que de repente paralisa o mundo, né? Ao contrário do que o Bolsonaro acha, ele acha que foi só para paralisar o Brasil, mas não paralisou o mundo, né? Imagina, o COI cancelou as Olimpíadas para afetar o governo brasileiro. Né? Então, que paralisou tudo, que suspendeu campeonatos, suspendeu Olimpíadas, suspendeu eventos, suspendeu aula, a vida inteira em suspenso, né? E coloca a gente em confronto com um alheio, uma alteridade completamente desconhecida, completamente opaca. Né? E isso são palavras do Han, né, que eu estou trazendo aqui para contextualizar. Ele fala sobre isso, de alheio, de opaco, desse outro, que um sistema positivo tanto ignora, porque o sistema positivo ele só quer saber do mesmo, o mesmo, o mesmo. O outro é o que perturba, o outro é o que causa o lapso, o outro é que traz o mistério, e um sistema positivo não está interessado nisso. É por isso que um sistema positivo também, uma sociedade positiva, ela rejeita a discussão sobre temas como racismo, homofobia, né, transfobia, porque tudo isso são perturbações, né? Exato. E daí vem a expressão, lá vem a galera do mimimi, ou seja, exato, lá vem os problematizadores, né? Vai perturbar o sistema positivo de que está todo mundo bem, está todo mundo ótimo.
por que a gente vai falar sobre essas coisas? Qual a necessidade disso, né? Por que a gente vai falar sobre racismo, gente? Na escola, não precisa falar disso, né? Porque perturba ali uma ordem, né? Traz ali uma alteridade que você não pode, hoje em dia, a gente não pode mais deixar de confrontar, mas, em geral, a gente ainda não sabe como confrontar, né? Não sabe como confrontar. Então, é negatividade nesse sentido, de que perturba essa ordem estabelecida, né? E o Han, ele faz praticamente um libelo pela negatividade. Nós não podemos perder essa negatividade. Nós não podemos, nós devemos lutar para que ela não se perca, nós devemos sempre ir de encontro a esse sistema que quer padronizar e tornar até o ser humano como uma engrenagem, transformar até o ser humano em uma engrenagem do sistema, né? Porque aí ele vai falar de... Nossa, gente, eu vou ficar... A discussão, para vocês terem ideia, né, a minha leitura aqui, ela ficou restrita ao primeiro capítulo. Imagine os 9. Muito denso. O Kindle não entendeu nada. O Kindle não entendeu. O sistema positivo do Kindle, né? Ele supôs que em 1h10 eu daria conta daquela extensão, mas ele não fazia ideia, eu iria dar conta da horizontalidade, ele não fazia ideia da verticalidade, né? Da verticalidade do tema. Ele não fazia a menor ideia. Pois é. E nesse sentido, né, o que é que ele defende? Olha como é radical a defesa que ele faz, né? De que uma sociedade positiva, uma sociedade que exclui essas negatividades, que exclui que ela considera perturbações, ela se torna totalitária, né? E faz todo sentido, né? Quando a gente pensa que a gente vive num Brasil que tem um presidente da Fundação Palmares que diz que movimento negro é mimimi, né? Que cala um movimento que reclama por direitos que foram relegados a essa população depois de 350 anos de escravidão, né? Então isso é totalitarismo. Tentar calar essas vozes, deslegitimar essas vozes, né? A gente hoje vive num país que as pessoas colocam faixa, morte aos comunistas. Tem que prender quem fala em comunismo. Isso é totalitarismo. E é uma tentativa de apainar, de tornar raso, igual. Né? A gente vê isso cotidianamente acontecendo. Né? Então, é um traço totalitário, é um traço que tenta uniformizar e homogeneizar. Isso, né, Leide? Assim, é porque isso vai meio que se espraia, como você falou, como ele é sistêmico, acaba que esse padrão de comportamento do igual, às vezes a gente se vê até desmotivado, desencorajado para reagir, para ser a voz que diz o diferente, que contrapõe, porque não, eu preciso ser igual. Está todo mundo concordando, por que eu vou discordar? Né? E isso vai quer realmente silenciar, né? É um mecanismo de silenciamento, exato. De silenciamento, exato. De silenciamento. E aí ele tem um trecho muito bacana, né? Que é muito cativante para a gente, especialmente que trabalha com linguagem, quando ele vai falar sobre a linguagem. O que seria uma linguagem transparente, né? E a gente que é de letras, ali nas primeiras aulas de introdução à linguística, né? A gente está ali vendo que a linguagem não é transparente, a linguagem é opaca, a linguagem não é só um instrumento de expressão do pensamento, a linguagem não é apenas uma ferramenta, né? A linguagem, ela vai constituindo os universos de sentido do qual nós nos apropriamos, né? Mas uma sociedade transparente demanda uma linguagem transparente, e quer porque quer, né, dar fim a essa opacidade da linguagem. Não vai conseguir nunca. Sinto muito. Né? Sinto muito. Ele traz até aqui uma citação linda do Humboldt, né? Vou ler aqui. Na palavra, ninguém pensa, não tem o número de página que eu estou lendo do Kindle, né? Mas é logo no começo do capítulo. Na palavra, ninguém pensa justa e precisamente aquilo que o outro pensa. E por menor que seja a diferença, ela oscila como um círculo na água e atravessa toda a linguagem. Todo compreender é, ao mesmo tempo, um não compreender. Toda concordância de pensamentos e sentimentos é igualmente uma divergência. Porque a linguagem, aí eu me lembro do Manguenot também, ele vai dizer que a linguagem ela é constituída por interincompreensões. Porque eu tenho o meu universo discursivo, a Aline tem o dela, a gente chega em alguns consensos em determinados momentos, né? Mas nenhum consenso é absoluto. Porque a Kaline vai entender o que eu digo a partir do conhecimento de mundo dela, da vivência de linguagem que ela tem,
e eu vou entender o que a Kaline fala a partir das minhas referências. Então, isso já elimina qualquer possibilidade de pensar em transparência, né? Sim. Pensar em uma linguagem transparente. Eu achei muito bonita essa passagem e a pessoa de letras não pode deixar de falar sobre isso, né? Mas vamos aqui prosseguir. E ele vai falar também que essa coerção por transparência, ela é tão intensa, né, que vai tentar nivelar o ser humano a esse elemento funcional do sistema. E aí, por que isso é violento? Né? Porque a alma humana, ela precisa de obscuridade, ela precisa estar junto de si mesma, ela não pode estar exposta o tempo todo. Ele fala aqui, ele usa uma expressão maravilhosa, chamada burnout psíquico. Já pensou se tudo que a gente pensa, se tudo que a gente vive, se fôssemos de fato um livro aberto? A gente escuta, eu sou um livro aberto. Não existe livro aberto. Ninguém é um livro aberto. A alma precisa de reclusão. A alma precisa dessa negatividade do que não está exposto. Até porque o ser humano ele não é transparente para si mesmo, gente. Exato. Ele não é transparente para si mesmo. Ele vai falar de Freud também. Eu também não vou me atrever a falar de Freud aqui, mas ele vai falar. Leide, e uma cilada disso, desculpa te interromper, mas uma cilada da gente achar que a gente é transparente e que nós somos esse livro aberto, a cilada de nós acharmos que o outro é transparente e que nós compreendemos todo mundo. Exato. Né? Que o que o outro expõe ali minimamente é o suficiente para eu saber o que ele está passando, o que ele está sentindo, quem ele é. Né? E é tão sistêmico, é tão complexo que isso vai reverberar aí em tudo, nas fake news e no discurso do ódio, né? Nas incompreensões, a gente pá! A gente supõe que tudo é tão transparente, né, que o que está ali exposto é de fato o todo daquela pessoa. Né? É bem. Isso para pesquisar web é incrível, né? Você pensar que na web você tem um perfil, e o perfil é uma seleção, o perfil é um recorte do que eu quero que o outro veja. Mas nada me garante que o outro vai ver o que eu quero que ele veja, ele pode ver outras coisas, né? Então, essa injunção tão intensa à transparência provoca isso que você falou, perfeito, né? Então, já avançando. Então, ele vai falar um pouco disso, que essa eliminação da esfera privada, né? Fala-se muito disso também quando se fala de web, né? Não existe mais vida privada. Nós estamos no Instagram fazendo stories todo dia, nós estamos, né, fazendo atualizações na timeline, estamos fazendo lives, né? Hoje, agora virou moda, né? Agora, a moda não é nem moda, é a contingência, a necessidade. Precisamos fazer lives, estamos, então, em direto o tempo inteiro. Então, existe esse equívoco de achar que a privacidade, ela se esvaiu, e não se esvaiu. Né? Por conta dessa falta de transparência do ser humano até consigo mesmo, né? E por conta dessa impossibilidade dessa transparência interpessoal também. Né? Se eu não sou transparente comigo, por que eu vou ser transparente inteiramente com o outro? Não é possível, né? Não existe essa possibilidade. Então, o Samuel colocou aqui, então temos um autoproclamado príncipe imperial. Nós temos um autoproclamado príncipe imperial, né? A Cláudia Calado fez um comentário sobre essa notícia no Facebook. A professora Cláudia Calado comentou no Facebook. Meu senhor, o que não temos é príncipe imperial. Não é? Então, né? O que é que ele fala, então, né? Que frente a esse patos da transparência, né? Esse patos do que tem que estar sempre exposto, a gente precisa reclamar um patos da distância e do recolhimento. Né, da distância e do recolhimento. Assumir e deixar muito claro que o que a gente expõe na web é só uma parte do que nos constitui, uma parte muito ínfima, inclusive. Né? E aí ele vai falar, quando ele introduz o tema da pornografia. Né? O tema da pornografia é introduzido a partir daí, porque se eu assumo que não existe privacidade, tudo se torna desnudo, tudo se torna absurdamente exposto. E exposto de um modo que não tem mais nada velado, não tem mais curiosidade, não tem mais mistério, né? Não tem mais
o interesse que o mistério provocaria. Né? Uhum. Então, subjetividade, né? Até a questão da subjetividade, porque o que são os emojis, o que são as palminhas, o que são os corações, se não, né, justamente essa simplificação né, dessa linguagem, dessa subjetividade. Não tem como a gente simplificar, mas a Sociedade da Transparência faz isso. Ou tenta fazer, né? Ou tenta fazer isso. Porque torna tudo mais maleável e mais adaptável aos ditames do capital. No final das contas, é isso. Né? Quanto menos singulares, quanto menos problemáticos nós somos, mais produtivos nós somos. Nós não estamos produtivos nesse momento da pandemia. Né? Somos todos um fardo, precisamos voltar ao shopping, precisamos voltar a comprar, a gente precisa voltar a comprar nos shoppings e nas lojas, a economia precisa girar, porque a economia ela importa mais do que as vidas, né? Ela importa mais do que as vidas. Essa é a reação de quem já está totalmente imerso nesse mundo da transparência. Essa é a reação. Não, a gente não pode parar, que isso, né? Põe uma máscara e vai para a rua. E a injunção é tão forte, é tão intensa, que até pessoas que entendem a gravidade da pandemia... Eu vou continuar aqui. Até pessoas que entendem a gravidade da pandemia, elas estão indo para a rua, elas estão indo para a praia, elas estão já assumindo que o isolamento não é mais necessário. Porque a vida precisa continuar. A vida precisa continuar positivamente, sem a negatividade de uma pandemia que paralisou tudo. Né? Prosseguindo. Né? Prosseguindo aqui. E aí a gente chega também num outro ponto muito interessante, que é a questão de uma sociedade positiva. Já que ela quer eliminar a negatividade, a alteridade, as perturbações, a privacidade, o lapso, né? A sociedade positiva, ela não tolera lapsos, ela não tolera erros, né? Ela não tolera nada que perturbe a positividade do funcionamento do sistema. Então, eu lembrei, assim que eu li esse trecho, reli agora, eu lembrei de uma notícia sobre um microbiologista que ficou bastante famoso, o Átila Yamarino. Ele é uma das vozes que divulgam as pesquisas do coronavírus. E gente, desculpa, a vida é real, a vida como ela é. Perturbação do sistema, é isso. O sistema não é positivo, há negatividade. Né? Então, eu estava falando aqui, Kaline, que essa sociedade positiva, ela não tolera o lapso, ela não tolera o erro. Né? Já que o sistema precisa funcionar sem perturbações, o erro, ele é inadmissível. E assim que eu reli esse trecho, eu lembrei do Átila Yamarino, né? Não sei se você tem acompanhado o canal dele no YouTube. Do Átila, o biólogo, né? Que fez uma projeção bastante alarmista ali no começo da pandemia no Brasil, né? Assim que o coronavírus chegou ao Brasil, ele disse que se nada fosse feito, nós teríamos 1 milhão de mortos em 4 meses, né? Mas, óbvio, não foi uma previsão que ele tirou da cabeça dele, foi a partir dos cálculos do Imperial College, né? Caso as providências cabíveis não fossem tomadas. Felizmente, a previsão dele não se comprovou até agora, embora nós já tenhamos quase 50 mil mortos, ainda assim é muita gente, né? Mas não é 1 milhão. E as pessoas caíram em cima do Átila, né? Esse tweet no qual ele faz referência a esse dado que ele trouxe, né, de possíveis 1 milhão de mortos, ele recebeu milhares de respostas, xingamentos, ele foi, enfim, acusado de charlatão, sabe, uma extrema violência. Comunista, né? Comunista, né? Porque não quer que a economia volte, ele não quer que a economia volte, ele é alarmista. Para que esse exagero de dizer que 1 milhão de pessoas vão morrer? É para a economia não voltar? É para o comunismo se instalar, então, no final das contas? Leide, então, a Cici tem uma pergunta, ela falou assim, ó, relacionado a essa falsa transparência, como nós e com o mundo, seria o vazio do sentido que ele fala do livro, professora Leidiane? Uau, que pergunta complexa, Ceciliane.
É assim, você está formando essas pesquisadoras muito perspicazes. Mas é um esvaziamento, não é? Não deixa de ser um esvaziamento. Quando a gente pensa que os signos, pensando o signo como existência material, ele existe dialeticamente, né? Ele existe dialeticamente, a partir do confronto de tese, antítese. E um sistema positivo, um sistema transparente, ele quer eliminar a alteridade. Se ele elimina a dialética. E esvazia esse sentido. E pensando em linguagem como esse lugar do embate, aí é que fica esvaziado mesmo. Então, excelente pergunta, Ceciliane. Muito bem, devia estar aqui debatendo o texto com a gente. Elas estão instruídas a lançarem perguntas, porque nós lemos esse livro, né? Sim. Juntamente a esse aqui, que é o da sequência, onde ele vai se aprofundar sobre a violência dessa sociedade da transparência. Sim. E aí fica. E aí o link é com o que vocês, é o que vocês pesquisam, que é a violência, né? As conceptualizações de violência. Isso. E aí, se eu não tolero a negatividade, se eu não tolero a alteridade, se eu não tolero uma perturbação, o lapso, se eu quero extinguir a privacidade, qual é o espaço que a gente tem para viver o luto, para viver a dor, né? Para viver o recolhimento que um processo como esse de pandemia exige da gente, né? Isso pensando numa esfera pessoal e interpessoal, né? Mas vamos pensar na esfera governamental, né? O que o governo federal quer fazer o tempo inteiro, né? Ele quer mudar a métrica de divulgação dos dados, por exemplo, né? O Pazuello disse, sintoma, não é? É um sintoma. O Pazuello, quando assumiu o Ministério da Saúde interinamente, estamos há mais de um mês com o ministro interino da Saúde, inclusive, né? Ele disse que vamos agora ser mais transparentes. Olha a retórica, né? Olha a retórica. Quando, na verdade, ele se tornou menos. Quando os dados que ele lançou, tornou menos transparente. Né? Ou ele estava se referindo à transparência do Byung, né? Isso, exato. Né? Exato. Mas sabemos que não, mas enfim, é verdade isso. Né? Então, nós vamos tornar mais transparentes. E qual é o esforço do governo? Né? O governo, no final de maio, começo de junho agora, ele tentou emplacar uma retórica de dar ênfase aos casos de pessoas que se curaram e não das que morreram. Então, olha essa negação, né, da dor, do luto, da tragédia que uma pandemia como essa traz, né? Pensando em ação governamental, isso é uma grande responsabilidade, é um desrespeito com as famílias que perderam entes, né? E é um sintoma, claro, dessa sociedade positiva que não sabe lidar com o luto, com a dor. É preciso dizer, 45 mil morreram, mas 300 mil estão curados. Mas 45 mil morreram, gente. 300 mil estão curados, estão fazendo a vacina, já podemos ir para as ruas, não é tão grave assim. É sintoma dessa sociedade que não sabe lidar com essas opacidades que a pandemia traz, né? É muito evidente isso. Então, a gente não sabe mais dar forma ao sentimento, né? E eu lembro da tua pesquisa sobre comunicação não violenta, a gente conversando um dia, eu lembro que você falou que a gente já não sabe mais nem dizer o que é que sente. A gente está com raiva, mas diz que está triste. Né? Tá triste, mas diz que está ansioso, não é? A gente nega tanto, a sociedade da transparência, ela nega tanto esse expediente de que você pode sim sofrer, que a gente não sabe mais nomear as nossas dores. Sim. Porque eu acho que em algum momento o autor fala dessa culpabilidade em ser negativo, digamos assim. Sim. Porque nós sofremos aí uma grande imposição pela positividade. Inclusive, você estava falando da pandemia, e eu não pude deixar de me lembrar. Inclusive, eu já comentei isso com as meninas no grupo de pesquisa, assim, gente, vocês já viram alguém que durante essa pandemia, durante esse fato, chegou e postou uma foto da sua geladeira, dizendo, puxa, olha aqui, gente, estou desempregada, olha como é que tá. Olha aqui, gente, eu não estou conseguindo pagar os meus boletos. Então, isso sabemos que o que está acontecendo é alarmante, o desemprego nunca esteve tão alto, e, no entanto,
fatos como esse não são revelados, as pessoas não se abrem nem para como você falou, para falar da sua dor, do seu momento. E aí, para onde é que isso vai? Né? Isso não pode ser dito. Uhum. É triste. E o que é que o Byung, né, vai dizer? Ele vai dizer que isso é, além de renegar uma humanidade, é renegar a nossa humanidade, né? Esse contato que a gente tem com a dor é violento nesse sentido, né? E além disso, de novo, né? No livro ele está sempre retomando isso. É uma reorganização da alma humana para que a gente seja cada vez mais uma máquina produtiva, positiva. Né? Então, se a minha geladeira está vazia porque a minha empresa, de repente, não conseguiu manter as portas abertas por conta da pandemia, né, e eu não consegui o auxílio da Caixa Econômica Federal, né, não, mas você não pode falar sobre isso, porque o sistema não admite negatividade. Você não pode ser negativo. Né, vai ficar tudo bem. E o Paulo Guedes disse hoje, né, que o futuro é brilhante, já que não pode piorar. Ele disse isso, ele proferiu esta sentença. Olha só. Ele proferiu esta sentença para a felicidade dessa live e para a nossa infelicidade como brasileiros, né? Então, o futuro é brilhante porque ele não pode piorar. Né? O auge, o cinismo, né? O auge do cinismo. E gente, é um corolário da sociedade da transparência isso. Né? O sistema não pode ser perturbado. Já está tão ruim, não vamos falar sobre isso, vai tudo ficar bem agora. Tá? E eles têm várias dessas, né? Ele tem várias dessas. O dólar não vai subir, ele não vai chegar a R$6, porque seria muita besteira o que o governo deveria fazer. Bateu R$6, acho que passou de R$6 em determinado momento. Né? Então, nesse sentido, se a gente não pode, né, se a sociedade da transparência não admite a negatividade da dor, do sofrimento, ela também não vai admitir a negatividade que, eventualmente, o amor e a paixão vão trazer. Porque amor e paixão tem patos também. Né? Tem dor. Tem dor, tem sofrimento, tem angústia. Tá? E é muito bonita essa passagem, né? Porque ele vai dizer que é preciso que exista essa angústia. Porque quando é que uma relação, e agora, né, falando em relação interpessoal, relação íntima mesmo, quando é que uma relação perde o mistério? Quando você já prevê tudo que aquela pessoa vai fazer. Tá? Não existe mais ali nada velado, não existe mais nada a ser descoberto. A própria relação já se torna um sistema positivo, de dormir, acordar, tomar café, trabalhar, voltar para casa. Como foi seu dia? Foi assim, toma banho, escova os dentes, dorme, transa eventualmente e dorme. Então, a relação vira esse sistema... Então, a relação vira esse sistema positivo. Mas e quando as pessoas acham que é assim que deve ser? Né? Porque é isso que o sistema positivo nos ensina. Exato, que relacionamentos afetivos, eles não têm ups and downs, eles não têm vicissitudes, né? Tem que ter eles precisam ser estáveis, né? Estáveis. Estabilidade é uma qualidade necessária, né? Então, ele vai falar sobre isso, que sofrimento, paixão, são questões que são inerentes às relações íntimas, né? E que a gente não pode renegar essas figuras, mas com a sociedade da transparência tanto renega que muita gente acredita que uma relação ela só é perfeita se ninguém nunca brigar, né? Isso. Então, que relação é essa que ninguém briga? Se ninguém briga, tem alguém calando a insatisfação, calando ali as suas questões, né? Não existe isso, porque não existe essa relação perfeita na medida em que todos nós somos universos mais ou menos indecifráveis um ao outro. Né? Então, é muito bacana. A Juliane perguntou o seguinte, professor, então é como se fosse preciso ignorar certos temas tidos como obscuros para manter essa positividade? É como se fosse isso, a injunção é essa. A injunção é essa, né? Você não precisa falar sobre isso porque é bobagem. É bobagem, vai perguntar, tudo funcionando tão bem, então por que a gente vai então, trazer esse assunto desconfortável? Por que a gente vai falar sobre esse incômodo, né?
A injunção é essa. Mas o manifesto do Han, do Byung-Han, é justamente, não façamos isso. Porque isso nos maquiniza, isso nos mecaniciza, né? Não façamos isso. Gente, o meu Google acabou de ler, ouvir aqui, decodificou o que eu falei e está fazendo uma pesquisa de voz, que horror. Ainda temos isso, né? Ainda temos isso. E, inclusive, a transparência, ela funciona muito, né, para esse sistema de web algorítmica, né, que está sempre te reforçando aquilo que ele acha que é o que você quer ver. Né? Então, você e te dando soluções, né? Te dando soluções para a sua vida ser mais positiva. E te dando sempre o mesmo, é sempre mais do mesmo, é sempre os mesmos temas, os mesmos interesses, os mesmos quadros, as mesmas notícias, né? A internet está te encerrando hoje em dia numa câmara de eco. Uma câmara de eco em que você só fala com os seus pares, você só fala com quem concorda com você, e você só lê aquilo que vai ao encontro do que você pensa. E nós estamos sendo separados da alteridade a partir desses algoritmos. A gente não pode achar que não. Nós estamos, sim, isso é muito interessante o que você falou, cara. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas é mesmo. A gente está perdendo essa outredade, essa alteridade, né? São todos... Eu converso com quem concorda comigo, né? Então, o Instagram acaba que ele só visualiza as minhas fotos quem curte as minhas fotos, ou seja, quem concorda comigo, com quem dialoga O Instagram é a perfeita câmara de eco. A perfeita câmara de eco, não é? Porque a gente até falava esses dias, eu falava com os amigos em um grupo, que fazer uma live no Instagram é um pouco desconfortável, porque se você abre uma live no Instagram, você não faz absolutamente mais nada com o telefone. Aí você fica ali preso na caixinha que é, na gaiolinha que é o Instagram. O Instagram, ele não tem links para sites externos, né? Pelo menos se você não é uma conta profissional. Ele quer que você fique ali o tempo inteiro, alimentando o aplicativo, fornecendo dados, e ele retroalimentando os seus gostos, o que você quer ver, e tudo mais. Então, a transparência ainda cria isso, essas câmaras de eco a partir do acesso que a gente tem. Né? Há muito tempo eu não vejo muitos amigos nas minhas timelines. Não vejo. Né? Porque são pessoas com quem eu tenho discordâncias pontuais, e aí, a partir dessas discordâncias, o algoritmo vai e aparta. Né? Olha que coisa, que você não seja submetida a um mundo de negatividade, entendeu? Exato, por quê? Exato. Não, negatividade, perturbação, alteridade. Para que isso? Tudo precisa funcionar para que você fique ali naquele aplicativo e consuma. Quais são os produtos que o Instagram oferece para você? É tudo forjado para os seus interesses. Eu tenho recebido anúncios de decoração, anúncios. Hoje eu descobri que a Ine Martin tem camas para pets. Então, eu tenho recebido propaganda de artigos para pets, né? O que mais? Né? Tenho recebido sugestão para assinatura de canal de receita. É isso. Né? É isso. É a câmara de eco ali em pleno funcionamento por conta do sistema positivo e transparente, no qual nós estamos inseridos hoje. Então, vejam como não é só uma questão de, então eu não vou ser transparente, eu não vou ser honesto. Isso é o menor dos problemas. Isso é o menor dos problemas. As coerções, elas vêm das instituições e vêm das corporações, de mídia, de novas mídias, fundamentalmente. Né? Então, é séria, a questão é séria. Né? O Han traz reflexões muito, muito pertinentes para o que a gente vive hoje. Né? Aí, uma outra coisa que eu queria apontar aqui no texto, já finalizando, né, aqui tentando finalizar, ele vai falar da pós-política, né, ele vai falar da pós-política, que é essa pós-política na qual não existe partido, né? A gente já ouviu isso na história recente do Brasil? Será que a gente já ouviu? Né? Nossa, os políticos profissionais, eles precisam ser extirpados, os partidos, eles precisam ser abolidos, porque eles são negativos, eles não funcionam, eles são corruptos.
Olha como o discurso vai se entrelaçando, os pontos vão todos se entrelaçando, né? E isso é o que ele chama de pós-política. A pós-política é essa grande babel de opiniões, que não são necessariamente ideologias, porque a ideologia é uma perturbação, né? As opiniões, elas são apenas um blá, 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 um ruído, né? E isso está a serviço, sim, de projetos de dominação que a gente não faz ideia, né? A gente não faz ideia. Quem financia o esquema de fake news, as quais a gente vem sendo submetido a, pelo menos de 2018 para cá? Pelo menos, né? Pelo menos. Pelo menos. Então, essa questão, ele vai falar, então, dessa sociedade da opinião. A sociedade da opinião, ela não produz necessariamente verdade. Ela não produz necessariamente reflexões sobre o tema que a gente vive. E a gente observa isso nas redes sociais. As redes sociais, elas são um grande depósito de opinião. Opinião, tá todo mundo opinando sobre alguma coisa. Todo mundo tem uma opinião para dar sobre determinada coisa. Mas, efetivamente, isso reverbera em quê? Isso ocasiona o quê? Isso modifica o quê na nossa realidade? Uhum. Então, de novo, é uma repercussão da câmara de eco, né? Então, essa sociedade da opinião, em que nós temos uma profusão de informações, gente. Né? Nós somos submetidos a uma quantidade gigantesca de informação. E ele diz muito claramente, eu concordo, excesso de informação não é necessariamente uma coisa boa. Eu posso ter excesso de informação sobre alguma coisa e isso não me fazer levar a lugar nenhum. A Tainara, ela perguntou, inclusive, sobre isso. Ela colocou, então, professora, quanto maior a informação, maior a probabilidade da sociedade se tornar, ela falou, intransparente, né? O que você chamou de opaco. Uhum. Sim, né? A questão do excesso de informação, a Sociedade da Transparência diz que nós temos que ter a maior quantidade de dados possíveis, né? Porque precisa ser transparente, claro e evidente. Né? Mas, na verdade, o que é que essa profusão de dados e informações, elas redundam em quê? Se esses dados eles não têm uma orientação, se eu não tenho os dados certos para aquele contexto, para aquela situação, esse excesso de informação ele é só ruído. Exato. Ele não produz verdade, ele não produz sentido, ele não produz verdade. Ele vai falar da questão da verdade, ele é um filósofo, afinal, ele se preocupa também com a questão da verdade, né? Então, ele também vai falar sobre isso. Que nesse livro, olha, esse livro aqui, que era um livro que eu estava ministrando na disciplina de LPT, que ele fala justamente isso, que para ter cuidado para não entender opinião como informação. Com informação, exato. Opinião não é um fato, opinião é apenas um ponto de vista. E é isso que a gente deve ficar, né? Que é o que está acontecendo hoje. A gente acha que qualquer opinião é algo a ser levado em consideração. Então, discernir isso é crucial para que não haja aí essa confusão, né? De achar que tudo é informação. Nem tudo. E sem contar que opinião ela não forma projetos de sociedade. Opinião é só opinião. Tá? É isso. Projeto de sociedade se constitui com outras coisas, com outros elementos, né? Se constitui com ideologia, com luta política. Então, é importantíssimo a gente não abandonar a política. Né? Porque o pós-política transparente que é isso, que a gente nivele tudo e, todos os partidos são iguais, então eu não quero saber de nenhum. Exato. Eu não quero saber de nenhum. E isso não constitui um projeto de sociedade, né? Isso constitui apenas ali atender a interesses imediatos, mas o futuro fica como? Né? O futuro fica como? Nós nos tornamos muito mais facilmente manipuláveis, né? Uma vez que a gente se convença de que não vale a pena, porque é tudo igual. Né? Manipuláveis e imediatistas, né? Imediatistas, a gente só pensa no presente, né? A sociedade positiva, ela também faz isso, ela aplana o tempo, só existe o presente, né? A gente não pensa no passado e não reflete o futuro, não pensa como vai construir o futuro. Então, é tudo nessa vibe do imediatismo, né?
Aí ele vai falar, né, que transparência, então, e verdade não são sinônimos, definitivamente. Transparência é só excesso de dados. Mas verdade é outra coisa. Verdade, ela é um construto. Verdade, ela é uma relação estabelecida entre informações. Porque se eu digo que algo é verdade, eu assumo todo o resto como falso. E olha como isso é uma perturbação. Uhum. E olha como isso não interessa a um sistema que quer ser positivo e transparente. Né? Então, a verdade, ela precisa negar coisas para se estabelecer como verdade. Né? Então, isso é muito diferente de mera opinião, meras informações, meros dados circulando em algum lugar por aí. Então, é diferente do site que o Ministério da Saúde coloca dados ali aleatórios. Eu estou sendo transparente. Mas são os dados necessários para que se planeje políticas públicas para que menos pessoas morram? Para que mais pessoas tenham acesso aos auxílios? São os dados corretos? Né? Então, é diferente. Né? E já finalizando, aí eu fiz aqui alguns links de leituras, né? De outras leituras outras que eu fui vendo e fui lembrando, né? Deixa eu ver se dá para ver aqui esse texto. Sociedade Excitada. Christopher Turk, né? Okay. Ele vai falar dessa sociedade que ela é extremamente exposta a estímulos, extremamente expostas a dados, a coisas que são pornográficas, abertas, transparentes, né? E está em constante excitação e desconhece esse momento de reclusão, esse momento de reflexão, né? Então, cria sujeitos que são perdidos socialmente, cria sujeitos que só conseguem estar ali, eles têm que estar no telefone e ver se a publicação que ele fez ganhou um like, porque isso provoca excitação. Isso provoca excitação, isso provoca dopamina, né? É uma droga do prazer, porque aquilo ali ele vai ter uma resposta neural. Uma recompensa, né? Uma recompensa. E a recompensa só vem dessa excitação constante. Ele precisa estar constantemente excitado para acontecer essa reação química que vai fazer com que ele se sinta satisfeito. Então, ele precisa estar continuamente excitado. E antigamente a gente fazia isso com cigarro, né? Antigamente as pessoas iam lá, pegavam cigarro para ter essa excitação, porque era um outro tipo de hormônio, né? Do prazer. Hoje não, hoje esse hormônio do prazer não é mais causado pelo fumo, e sim, né? Por esse contato. Mas veja, interessante esse exemplo do fumo, porque o fumo, ele estabelece uma outra cenografia, né? A pessoa se recolhia para fumar, ia lá para o cantinho dela, ia ficar com os próprios pensamentos, né? É outra cenografia. Essa não, dessa hiperconectividade, dessa excitação constante dos likes e dos comentários que as stories recebem, são cenografias muito distintas e que vão se apresentando como sintomas de tempos diferentes, né? De tempos de fruição diferentes, tá? Muito bacana o exemplo do cigarro, muito bacana, porque o cigarro, ele demanda uma reclusão, tá? Que a gente não sabe mais como realizar. A gente inserido nessa superexcitação, nessa pornografia da sociedade hiperconectada, a gente não se dá mais esse tempo, tá? E aí, outra leitura muito interessante. Esse é um texto um pouquinho mais antigo, peraí, que eu ainda não sei aqui. Ser Feliz Hoje, Reflexões sobre o Imperativo da Felicidade. É um livro de 2010, é uma coletânea de textos feita pelo João Freire Filho, que é jornalista, e é muito bacana, que vai falar sobre imperativo de felicidade. Né? Se você não pode numa sociedade transparente e positiva, ser triste, ser melancólico, você precisa demonstrar a felicidade extrema o tempo inteiro. Então, aí se produz os influencers, por exemplo, como a Gabriela Pugliese. Tá? Gabriela Pugliese, que é uma influencer fitness, não é? De alimentação, e a vida tudo era mara na vida dela, a vida perfeita, e que caiu em desgraça. Né, há pouco tempo, porque fez uma festa, fez uma Covid Fest. Fez uma Covid Fest no meio da pandemia, gente. E gravou algumas stories um pouco desagradáveis, um pouco desrespeitosas com pessoas que tinham perdido, né, entes queridos para a doença.
Mas o imperativo de felicidade faz emergir figuras como essa, que são relevantes por quê? Qual é, de fato, a contribuição que a Pugliese traz, né? Além, óbvio, da intimidade que ela cria ali com o público que ela consegue captar, né? Mas, para além disso, o que é que ela oferece como projeto de sociedade, como projeto de construção de um mundo que não seja esse no qual nós somos apenas engrenagens, né? Ela é uma engrenagem, ela é a própria engrenagem. Ela é a própria engrenagem. Ela é a própria engrenagem. E aí, aqui é um texto literário, né? É um texto de um autor italiano chamado Luigi Pirandello, né? 1 em 1 e 100 mil, que é nenhum e 100 mil, que é um romance, mas que vai tematizar brilhantemente essa questão da identidade, e da identidade que precisa da alteridade para existir e que precisa desse momento de reclusão para se localizar enquanto identidade, né? Enquanto identidades, na verdade. É fantástico esse livro. Eu fui relendo o texto e vendo aqui, eu não estou com todos os meus livros aqui ainda, né? Então, vários na casa da mamãe, mas eu fui catando. Então, essas 3 leituras, né? São 3 leituras do infinito de coisas, do infinito de deíticos que o texto do Byung Han ele traz, gente. É um texto profundamente deítico, ele aponta para muitos lugares. Você pode, a partir dele, preciso ler Walter Benjamin. Preciso ler Freud. Nossa, eu preciso ler Simmel, eu preciso ler... Enfim, ele aponta para muitas coisas. E, embora conciso, né, é um texto que eu acho muito agudo, né? Um texto agudo, que vai aprofundando, né? Que vai... Ele não se prende ao panorama, ele, de fato, verticaliza as questões, né? E essa conversa toda é só sobre o primeiro capítulo. Só para deixar um gostinho de quero mais, para que vocês, quem tiver interesse, né, em estudar aí sobre o Byung, sobre todas essas questões tão caras a todos nós. Né? Então, contemporâneas, né? Tão contemporâneas. Ele é um autor fundamental para a gente pensar a contemporaneidade, né? E, de novo, vem de uma outra tradição, a outra extração de pensamento. Então, ele traz também, traz um frescor, né? Não é que a filosofia com a qual a gente esteja acostumada não nos responda mais nada. Responde muita coisa. Ainda é muito válido você ler Deleuze, Guattari, Foucault, Bourdieu, Hannah Arendt. Todo mundo ainda traz muita coisa, mas ele traz um frescor também, né? Quando traça essas relações tão intensas e tão estreitas. E ele dialoga com todo mundo, né? Ele dialoga com todo mundo, ele se localiza dentro da tradição da filosofia. É por isso que eu digo que o texto dele é deítico, ele aponta para todos os lugares que precisam ser apontados, né? E mesmo não discorrendo, não faz disso um texto apenas panorâmico. Não, pelo contrário, é um texto bastante intenso. Embora ele seja sul-coreano, né, mas está ali localizado num contexto, né? Sim, ele é professor em Berlim, né? É um texto também voltado nessa perspectiva eurocêntrica também, porque é um produzido lá, mas, de uma certa forma, nos contempla no que diz respeito a esses aspectos, né, principalmente de mídia social e né, porque tende à universalidade mesmo. Sim, e que é muito pertinente para, de novo, né, para refletir sobre toda essa opacidade que a pandemia traz, gente. É tudo muito opaco, 2 perguntas, né? professora Lediane. Eu tenho uma pergunta aqui do Deoclésio, ele perguntou, professora, pode-se afirmar que a transparência é uma nova de vigilância, deve ser uma nova forma de vigilância? Uma nova forma de vigilância. A transparência, ela demanda vigilância e demanda controle. É preciso que nós sejamos constantemente vigiados para que o sistema ele continue produtivo, positivo, sem perturbações, né? Então, pensando nas manifestações que aconteceram há 15 dias, né? As manifestações antifascistas, né? Muito anteriormente aconteceram as manifestações bolsonaristas,
que aconteceram normalmente, buzinaram na frente de hospitais, abriram cartazes pedindo AI-5, prisão do STF, e nada aconteceu. Mas quando veio uma manifestação que se intitula antifascista, né, logo vem um aparelho repressor do Estado, né, no caso a polícia, e reprime aquela manifestação. Isso é vigilância. Isso é vigilância de perturbações que não podem acontecer nesse sistema, porque ele precisa continuar funcionando desse jeito que ele funciona. Então, perfeito. Ele tem um capítulo, né? Eu acho que é o último, que ele vai falar da sociedade do controle. Do controle, exatamente. E controle aí o Samuel, vigilância. Controle e vigilância. E o Samuel perguntou o seguinte: que práticas discursivas são sugeridas para romper a câmara de eco? Gente, Samuel vem fazendo perguntas complexas, né? Eu vou ficar devendo essa resposta, porque eu estou pesquisando sobre ela, Samuel. Né? Justíssimo. Porque como é que a gente vai? Como é que a gente usa, por exemplo, as redes sociais? A internet, ela surgiu como? Ela surgiu como uma esperança de democracia, como uma esperança de conhecimento livre, como uma esperança de democratização e de acesso a coisas que eu não tinha, né? A gente estava ali em 99, 2000, como é que eu ia ouvir um disco que foi lançado nos Estados Unidos e tal? E a internet veio e trouxe isso. E ver as partidas de tênis a qualquer momento. Isso, exato, né? Acesso a muita coisa, né? Então ela surgiu como essa esperança e ela acabou se transformando, né? Por conta dessa manipulação das corporações e dos poderes mesmo, ela acabou se transformando nesse mecanismo de controle, né? Nessas câmaras de eco que mantêm a gente encerrados nas mesmas informações, que criam as bolhas, que desinformam, né? A gente é exposto sistematicamente à desinformação, gente. Mas, assim, sistemático, não é por acaso. Né? E é uma armadilha, porque não adianta a gente tentar romper essas práticas se a gente está lá naquele espaço confinado. Exato, né? A gente é meio que tentar trocar o pneu do carro com o carro andando, né? Agora eu lembrei de um fato também, né? Eu lembrei de um fato de uma hashtag, acho que foi nos Estados Unidos esse movimento, de uma hashtag que subiram no Twitter, uma hashtag nazista, né? E o que é que os K-popers, né, os adolescentes jovens que gostam de cultura sul-coreana, inclusive, fazendo aqui o nosso link, né, o K-pop, o que eles fizeram? Eles começaram a subir imagens dos artistas de K-pop com a hashtag. E o algoritmo enlouqueceu. E implodiu o algoritmo. Então, olha que interessante isso, né? Eles se apropriaram da hashtag, mas colocando conteúdos que não correspondiam à hashtag, e com isso o algoritmo se perdeu. E aí acabou a disseminação daqueles conteúdos. É uma estratégia. Né? É uma estratégia que é muito pontual, mas que mostra que existe sim uma saída. E a gente precisa pensar nessas saídas, sim, porque a gente vive nas nossas gaiolas, gente. E não por acaso, né? Estrategicamente estamos nas nossas gaiolas. Não Exato. Exato, não é por acaso, não é por acaso. Existe muito planejamento, muito investimento, né? A gente cai no truque, né? A gente sempre cai nos truques. O boom do final de semana foi o Face App. Tava todo mundo usando o Face App para fazer, como é que eu fico sendo homem, como é que eu fico sendo mulher, né, e tal. Todo mundo fazendo isso. E o Face App coletando dados. Coletando dados de reconhecimento facial, né, aperfeiçoando, porque a gente agora precisa usar máscara. Então, as tecnologias de reconhecimento facial antes da pandemia, elas não estavam mais dando conta do reconhecimento. Agora vamos aperfeiçoar. Dá-lhe Face App, recolhendo dados e vendendo, sabe-se lá para quem. Para quem, né? Daqui a pouco aparece o meu rostinho lá, sei lá onde, fazendo o quê. Exato, porque a Deep Web tem feito isso, tem sido cada vez mais fácil colar o rosto de alguém num vídeo X, né, e ser realista. É terrível, gente, a perspectiva. E a gente cai na gaiolinha, a gente cai no truque. É impressionante. Tava todo mundo brincando, feliz na vida. Eu fico bonito. Leide, a Juliane perguntou o seguinte: professora, quanto ao exemplo do fumar? Ao fumar, a pessoa meio que se expõe ao risco de ser julgada. Nos Instagrams da vida, eu vejo que muitas pessoas só mostram aquilo que vai atrair os likes. Certo.
né? Assim, quando a gente como eu quem trouxe o exemplo do fumar, a gente quis dizer, Juliane, que o fumar, ele era antes as pessoas sacavam o cigarro em busca dessa excitação, digamos assim, né? Isso, o cigarro é a gratificação, né? A recompensa instantânea, né? A nossa recompensa instantânea era o cigarro. A nossa, que eu digo, que eu nunca fumei. Sim, mas também não. O link era esse. Mas sim, tem a ver com o que a gente está falando, porque claro que se sabe-se que você vai comprar um cigarro e você está lá, né, fumar a caixa promove toda, né, diz que aquilo ali você causa câncer, causa não sei o que e tal. Então, isso não é cool, não é algo que ele fumar não reforça a transparência. Exato, né? Porque fumar... Ele te leva para a negatividade. Então, ele não te coloca num cenário compatível com o sistema da transparência. O Samuel disse o seguinte, nada por acaso, essa autorregulação é muito necessária e desafiadora. E aceitar nossas contradições também. Também. Aceitar as nossas contradições talvez seja o primeiro passo para a gente admitir que nós não somos engrenagens de uma máquina positiva. Acho que é isso, né? Primeira coisa, admitir que a gente erra, a gente brinca de face app quando ele está coletando os nossos dados, né? É fundamental, eu acho que é importante isso, sim, essa generosidade, né, com os nossos deslizes, quaisquer que sejam eles, né? Exato. Professora Lediane, você teria mais alguma coisa a acrescentar, de algum slide, de algo né, antes de eu abrir aqui mais para um espaço rápido de perguntas? Vamos aqui, né? Não, aqui o último, olha só, gente, como eu não tenho feito slides, como eu tenho andado preguiçosa com slides, aí o meu contato, né, para quem eventualmente quiser dialogar, né? Lembrei de um texto, professora, por favor, façam isso, porque eu ando muito curiosa com o Jung, né? O acréscimo que eu faço, né, eu tenho pensado muito nisso, muito nessa oposição entre negatividade e positividade que o texto trouxe, né, que a discussão do autor trouxe, e do quanto, né, a gente se cobra muito, né, por ser esse elemento que calcula as próprias ações, tem pleno governo das próprias ações, tem controle das nossas ações, né? E como esse funcionamento positivo, esse funcionamento sem sobressaltos, ele é o que se espera da gente, né? É muito curioso isso, é o que se espera da gente. Então, você precisa, no meio de uma pandemia, você está em casa, você devia ter publicado 5 artigos em revistas A1, né? Por que você não fez isso? Por que você não está sendo extremamente produtivo? Mas como eu vou ser essa pessoa tão no governo das minhas ações e das minhas emoções num momento como esse, se eu não sei? Gente, eu tive Covid. Eu tive Covid de manifestação leve, mas eu tive. E é apavorante. Eu perdi olfato e paladar, Kaline. É apavorante você estar lavando roupa, usando ali água sanitária e você não sentir cheiro de água sanitária, que é forte. Né? Você não sente nada, absolutamente nada. Né? Então, como é que eu posso ser esse ser tão autogovernado, tão no controle das minhas ações, mediante uma situação que eu não faço ideia de que consequências vai trazer? Eu não sei. A gente não sabe, nós estamos aprendendo ainda, né? A gente está fazendo capacitação na Unilab para dar aula online, gente. Não, dentre tantas outras coisas, a gente não sabe no âmbito profissional, né? A gente não sabe no âmbito das relações pessoais. Como vai ser a vida, né? Depois, assim, uma colega me perguntou, gente, a gente vai andar de máscara, como é que eu vou ver o sorriso das pessoas? Eu não vou mais saber paquerar. Olha que observação aguda. É verdade, é verdade. Parece bobo, mas é muito agudo você pensar nisso. De que não vai saber paquerar. Não vai saber paquerar. Como é que o sorriso é tão importante, ele é um código tão importante para a nossa sociedade? Então, como, né? Como é que a gente vai fazer? Não sei. Então, não tem como a gente eliminar a negatividade desse sistema. Nesse momento, não tem. Eu acho que fica a reflexão de que não sejamos tão duros conosco.
Nós estamos vivendo um momento de pandemia, tem aí uma abertura ensaiada, né? Começando aí, Fortaleza está na fase 1, não é isso? Mas o interior está na fase de transição. Mas ainda assim, a gente precisa se cuidar, precisa permanecer em casa e precisa entender que não ser produtivo e positivo nesse momento não é problema nenhum. Eu acho que a leitura me trouxe isso, né? Fundamentalmente nesse momento, porque em outros ela traz muitas outras coisas. Leiam Byung, gente, leiam. Leiam a Sociedade da Transparência. É necessário. Alguém teria mais alguma pergunta rapidinho para fazer para a professora Leidiane? Antes da gente fechar, que já estamos aqui há mais de uma hora. Há mais de uma hora, a luz natural já se esvai, já estamos com luz artificial. Isso, já estamos com luz artificial. Bom, enquanto ninguém se pronuncia, eu queria tentar, né, colocar em palavras o meu sentimento de gratidão por você ter aceito esse convite, porque é sempre assim, supera as minhas expectativas, e olha que elas já são expectativas, né? A professora Leidiane, assim, com todo o seu arcabouço teórico, filosófico, ela é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Se eu nunca falei isso a ela, estou falando agora. E é muito produtivo, é muito gostoso, é muito descontraído. Não me verem tanto vermelha. É muito descontraído, é muito maravilhoso e é um prazer, né, inenarrável em a gente ter feito essa live do igual aqui, mais uma de tantas, né, Leide? E né, que a gente possa repetir isso em alguns momentos, muito em breve presencialmente. Né? E pedir para que o Samuel e Leide, agradeço a oportunidade da interação. Obrigada, Samuel, obrigada pela presença de todos que estão aqui, de todos vocês que contribuíram com perguntas, com ponderações. Foi imprescindível a participação de todos. Sigam a nossa página no Instagram, tá? Do nosso grupo de pesquisa, GP_Complique, que é o grupo de pesquisa que eu coordeno, que é Comportamento, Linguagem e Cultura, que vai estar promovendo encontros como esse semanalmente. O próximo será com a Ceciliane, me ajude, como é o nome da menina, é a Patrícia. Produção. Patrícia, que vai falar sobre... Já ela fala aqui. Mas, enfim, eu vou colocar lá na página. Leidiane, tem algum recadinho, alguma coisa para dar, algum beijinho para a mamãe, para papai, para você? Não, eu quero agradecer de novo o convite. Muito bom falar com você, né? Fazia tempo que a gente não conversava, né? E que bom, então, que aconteceu nesse momento. Transparente, público, para quem quiser ver. Isso. Mas tem os detalhes que a gente não pode, né? Aí a gente não, um momento não negativo. Não precisa. O momento negativo, a gente nunca negamos o momento negativo. Né? Muito obrigada ao grupo, muito obrigada ao Complique, às meninas, né? A atenção, a generosidade de vocês, é sempre muito maravilhoso. Assistente social Patrícia Cavalcante. Professora Leidiane, olha, você sabe que o meu amor, assim, a saudade só aumenta. Beijo, gente. Obrigada. Beijo. Beijão. Tchau.